Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui. Vamos resolver mais uma questãozinha da prova da PrEP. Vem comigo. Questão 2. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção correta. Então, ele vai fazer uma série de afirmativas aí, no caso são 3, e a gente vai ter que avaliar quais são falsas e quais são verdadeiras. A primeira diz o seguinte: considere duas circunferências no plano epsilon, não concêntricas. Lambda 1 de centro O1 e raio R1 e lambda 2 de centro O2 e raio R2, com R1 maior que R2. Há 5 possibilidades para posições relativas entre lambda 1 e lambda 2. Então, vamos analisar essa primeira afirmativa aqui. O que ele falou para a gente? Eu tenho um plano, epsilon, e nesse plano epsilon há duas circunferências, lambda 1 e lambda 2, em que a primeira circunferência tem o raio R1, que é maior que o raio da minha segunda circunferência com o raio R2. E ele afirma para mim o seguinte: há 5 posições relativas entre lambda 1 e lambda 2. Vamos verificar se isso é verdade? Ó, deixei um espaço aqui um pouquinho maior para a gente e a gente vai analisar. Primeira afirmativa. Eu tenho duas circunferências. Tenho uma circunferência com raio R1 maiorzinho e outra com raio R2 menorzinho. Ó, essa aqui já é uma posição relativa entre as circunferências. São circunferências o quê? Disjuntas. Elas não têm ponto de interseção. E aqui já há uma possibilidade. Beleza, primeiro caso. Só que elas podem ser também tangentes. Ó. A minha circunferência maior, ela pode tocar a minha circunferência menorzinha em um ponto. E aí eu tenho circunferências tangentes, outra posição relativa entre elas. Beleza? Outro caso que também pode aparecer é o seguinte: quando a minha circunferência com o raio maior, ela vai tocar a circunferência com o raio menor, só que na parte interna. Aqui elas são tangentes externas, ó, a um ponto e uma está fora da outra. Agora eu posso colocar essa circunferência menorzinha aqui dentro e ela tocando em apenas um ponto. Olha só, um terceiro caso possível, são tangentes internas, ok? O outro caso que também pode aparecer é o seguinte: eu tenho a circunferência maior, com o raio R1, ó, tá aqui, e ela vai tocar em dois pontos a circunferência menorzinha. E aí essa posição relativa vai ser secante. Ó, a circunferência maior com raio R1 e outra circunferência menorzinha aqui com raio R2. Elas se encontram, ó, em dois pontos. Nesse caso aqui são circunferências secantes. E aqui há o quarto caso. Beleza? Ainda mais um caso possível. O último caso. Ah, qual caso é esse, mestre? É o seguinte: quando a circunferência menor estiver dentro da circunferência menor. Ó. Essa aqui é a maior, com o raio R1, e dentro dela a menorzinha com o raio R2. Ou seja, uma é interna à outra. Logo, sim, há 5 posições relativas. Pensa aqui comigo: disjuntas, tangentes exteriores, tangente interior, secante e uma interna à outra. 5, exatamente. A número 1 é verdadeira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a maldade de prova. A número 1 aqui é verdade. Na letra A ele fala 1 e 3 são corretos, está valendo. Na B ele diz somente as afirmativas 2 e 3 são corretas. Essa aqui já está eliminada, né? A letra C, somente as afirmativas 1 e 3 corretas, pode aparecer. Somente 3 correta, furado. Na E, ele diz as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza, então a gente tem que analisar a 2 e a 3 para marcar alguma coisa, porque senão dá errado. E aí na número 2, o que ele fala para a gente? A segunda afirmativa ele diz: circunferência é um conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual ou inferior a uma distância não nula dada. Senhores, olha só. Vamos definir aqui. Na minha segunda afirmativa, ele fala a respeito de circunferência. A circunferência é sempre o contorno, ou seja, é um conjunto de pontos? É um conjunto de pontos que tem uma distância fixa a um ponto dado. Ah, como assim? Seguinte, imagine que você tem aqui um pontinho. Esse pontinho aqui é o pontinho O. Vou dizer que eu tenho uma circunferência, tá? Tá aqui a minha circunferênciazinha. Todos os pontos dessa minha circunferência estão à mesma distância desse pontinho O. Por isso, eu tenho o centro, a distância do centro até a extremidade eu chamo de raio. E aí eu defini. Só que na questão, ele diz o seguinte, vamos ler novamente? Ó, ele chegou para mim e disse: 2. Circunferência é um conjunto de pontos de um plano
cuja distância a um ponto dado desse plano é igual ou inferior a uma distância não nula dada. Olha só, senhores, presta atenção no seguinte. Igual, perfeito, seria a bordinha. Mas se eu pegar uma distância inferior dentro desse círculo aqui que eu desenhei para vocês, não vai ser uma circunferência. Como eu já disse, isso aqui vai ser um círculo. Ó, se eu pegar um pontinho aqui, eu tenho essa distância inferior ao raio, inferior. Só que pontos que estão a uma distância inferior ao raio, elas estão nessa área aqui. E aí, quando eu digo área, eu não estou me referindo à circunferência. Eu estou me referindo à existência de um círculo. Então, por isso, essa afirmativa 2 está falsa. Com isso, ó, se a 2 está falsa, o que a gente pode analisar? Ó, 2 furado, falso. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Não sei, vamos lá. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas? Não. A 2 está falsa. Tá? E aí a letra L diz: as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas? Não, porque a 2 está falsa. Sem nem analisar a terceira afirmativa, eu já consigo marcar o gabarito. Ó. Letra A, somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. E eu vou fazer aqui com você a número 3. O que ele diz? Se no plano ε, uma reta S secante a uma circunferência lambda de centro O e raio R, não passa pelo centro O, intersectando lambda em A e B, e se no M é o ponto médio da corda B, então a corda OM é perpendicular à reta S. Que situação é essa, mestre? Me embolei todo. Vem aqui que eu te explico um pouco melhor. Ó, a terceira afirmativa ele diz o seguinte: eu tenho uma circunferência, lambda. Vou desenhar essa circunferência aqui para vocês. Está aqui a minha circunferênciazinha lambda. Eu vou ter uma reta que é secante. Ah, mestre, o que é uma reta secante? A reta secante ela vai passar cortando a circunferência em dois pontos. Então, ó, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui a minha reta secante. Está aqui a minha reta secante. Ela passa intersectando em dois pontos. Um pontinho aqui e o outro pontinho aqui. Esse segmento aqui a gente chama de corda. E ó, vou falar que esse aqui é o A e esse aqui é o B, porque a questão falou para mim, tá? Essa reta não passa pelo centro, então eu tenho aqui o centro da circunferência, o centro O. E aí, ele se refere ao ponto médio dessa corda B. O ponto médio dessa corda B divide ele em segmentos o quê? Iguais. Então, esse pedacinho aqui ó, é igual a esse pedacinho aqui, e aqui eu tenho o meu ponto M. Aí ele diz o seguinte: o segmento OM, que eu vou traçar aqui para vocês, ele é perpendicular à reta S. Ó. Esse segmento aqui, em azul, ele é perpendicular a essa reta S aqui. E isso, senhores, é verdade. Inclusive, é uma propriedade que a gente tem aí quando estuda geometria. Tá? A figurinha fica aqui desse jeito. Esse segmento OM, sendo M o ponto médio da corda B, que não passa pelo centro, forma 90 graus, ou seja, é perpendicular. A terceira afirmativa é verdadeira. Então, a gente confirma aqui o nosso gabarito sendo a letra A. Salvo, senhores? Então, nesse caso, temos uma questãozinha um pouco mais interpretativa. Você tem que olhar, entender o que as afirmativas estão dizendo, desenhar para chegar a conclusões. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se essa questão foi difícil, se você conseguiu desenvolver lá na hora da prova.